Olá, tudo bem? Aqui é o professor Hernan. Se você estiver prestes a fazer uma citação, uma referência bibliográfica de um artigo científico ou então de uma parte de um capítulo de um livro, saiba que a referência bibliográfica desses materiais é diferente. Então eu vou mostrar na tela do computador de que maneira você deve fazer a citação corretamente de artigos científicos e de capítulos de livro. Pois bem, então vamos revisar aqui os tipos de citação de artigo científico. Vamos ver 3 modalidades de artigo científico. A primeira, artigo científico de publicação periódica, tá? Talvez a mais comum com a qual você vai se encontrar. Artigo científico de congresso e artigo científico de capítulo de livro, tá? Podem até existir mais opções do que isso, mas a gente vai focar hoje somente nesses 3 exemplos para encurtarmos a aula. Primeiro, artigo científico publicação periódica. São aquelas revistas que são publicadas rotineiramente, periodicamente. Um exemplo disso é a Revista Internacional de Focomunicação, lugar do qual eu retirei esse artigo de publicação periódica. Um artigo que foi publicado em parceria com mais 2 autores. Perfeito? Então vamos para o exemplo do artigo científico de publicação periódica. Primeira coisa, autores, tá? Aqui estão os 3 autores, tá? Souza, Rocibel Xavier, de, ponto e vírgula, Albuquerque, Renan, ponto e vírgula, Gutierrez Herrera, Hernan, tá? Os 3 autores, verificando sempre o sobrenome em maiúsculo e o restante depois da vírgula, tá? O título do artigo científico está em espanhol, tá? Questões indígenas Sateremaué, Amazonas, a partir de uma mirada folcomunicacional. Ponto. Esse aí é o título em espanhol, até porque a revista é internacional e uma publicação estrangeira, tá? Ponto, o nome da revista, Revista Internacional de Focomunicação, ponto, a cidade em que foi veiculada, Ponta Grossa, Paraná. O volume é o volume 17 dessa revista, o número é o 38, a página, aqui a paginação em que se encontra, e a data da publicação, que foi o ano de 2019. Quando você encontre em qualquer modalidade de artigo científico uma publicação online, você vai colocar logo depois disso daqui, os dizeres disponível em 2 pontos, aí coloca o link, aí depois vai colocar acesso em 2 pontos, a data em que você acessou o material pela última vez, antes de publicar o seu artigo, perfeito? Como é uma publicação periódica, é uma publicação que está disponível na internet, eu decidi colocar essas nomenclaturas, você sabe, vê ali que está publicado num site, então deixei essas nomenclaturas prontas. O seguinte exemplo que nós vamos observar é o artigo científico de congresso. Sim, quando você submete ou se inscreve dentro de um congresso, você submete um artigo científico, esse artigo é publicado e ele conta com código ISSN, é um artigo como qualquer outro. A diferença é que ele não foi publicado numa revista de publicação periódica, ele foi publicado numa revista de um congresso que foi realizado, tá? Então esse aqui é outro artigo, eu também trouxe para vocês o exemplo de onde eu tirei, tá? É uma publicação científica minha e da professora Liliana Rodrigues, que foi publicada dentro da revista do Intercom no ano de 2013. Como ficaria, por conseguinte, essa referência bibliográfica da nossa publicação? Verifique, primeiro, o nome dos autores, tá? Primeiro autor, Gutierrez Herrera, Hernan, tá? A outra autora, Rodrigues Liliana, ponto. Segue o título, tá? Estrutura e características que compõem o cenário web jornalístico. Esse é o título. Foi publicado onde? No Intercom. 2 pontos. Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Manaus, tá bom? O local em que foi realizado esse evento. O nome do evento, o nome do congresso, a cidade do congresso e as páginas em que consta aquela publicação. A data de publicação também. Aqui nós colocamos um ponto final e aqui vamos colocar a descrição técnica específica desse congresso, tá? Esse aqui foi o 7º Congresso de Ciências da Comunicação da região Norte, Manaus, Amazonas, 1º a 3 de maio de 2013, tá? Esse aqui é o formato de artigo científico de congresso. Não se preocupe que esses 3 formatos eu vou deixá-los aqui na descrição desse vídeo junto com a principal referência que eu utilizo para me fundamentar diante das referências, citações e qualquer procedimento de TCC.
é um link para que você veja o vídeo do professor Hamilton Quintela. Ele trata sobre TCC sem drama, tá? O link vai ser o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição. Você clica nesse link e assista o vídeo do professor Hamilton Quintela. Tem absolutamente todos os tipos de citação, todos os tipos de referência, todas as normas que você deve levar em conta para fazer o seu TCC sem dramas. O seguinte tipo de publicação que pode ser feita de artigo científico é quando esse artigo científico pertence a um livro. Quer dizer, ele é o capítulo de um livro. É o caso desse outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tá? Dentro desse livro, se fez uma coletânea de artigos científicos. Então, nós poderíamos dizer que são obras dentro de obra, tá? Uma obra, um livro que congrega vários artigos científicos. Então, há uma certa maneira também de se fazer essa publicação. Perceba aqui, cada um desses capítulos é um artigo científico separado. Cada um é um artigo científico separado. Eu selecionei esse daqui, foi uma publicação que fiz em conjunto com a professora Cláudia Guerra Monteiro, e agora você observa na prática como fizemos essa referência bibliográfica. Referência bibliográfica de capítulo de livro, referência bibliográfica. Primeiro, autores: Gutierrez Herrera, Hernan Monteiro, Cláudia Guerra, ponto. Ecossistemas comunicacionais, a convergência entre a mídia tradicional, a internet e a sociedade, ponto. Perceba isso aqui, tá? O quer dizer que é dentro de. Já estava dizendo que era uma obra dentro de outra obra. Meu artigo, que é uma obra com sentido completo, está dentro de um livro organizado por Albuquerque, Renan, et al., organizador. Por que et al? Porque são mais de 3 organizadores, então eu posso utilizar essa abreviatura. Deixo para você também aqui no card e na descrição o vídeo em que falo sobre citação e sobre referência et al, tá bom? Esse org aqui, entre parênteses, ele quer dizer que é a comissão organizadora, tá? O Albuquerque foi o presidente dessa comissão organizadora do livro Olhares Comunicacionais, publicado pela Alexa Cultural, São Paulo e Manaus, tá? Foi uma publicação conjunta entre as duas cidades, a editora Edua, 2019. Essa é a forma correta de se fazer referência bibliográfica de artigo científico que faz parte de capítulo de livros. Eu espero que você tenha entendido e que deixe um like nesse vídeo. Se você ainda está nessa fase de elaboração de TCC, tem uma notícia muito importante para você. No primeiro comentário desse vídeo, eu deixei o link de um curso gratuito chamado Como Fazer um TCC Rápido. Clique nesse link enquanto o curso ainda é gratuito. Até o próximo vídeo.